Você entender como ler as métricas, como analisar as métricas do seu perfil, vai te permitir analisar também as métricas do perfil do outro. Então, quando alguém te propor uma parceria ou quando você for buscar um influenciador digital, você pode pedir que ele te envie as métricas do perfil. E aí você vai analisar, você vai aprender aqui na live de hoje como analisar essas métricas. Bom, o foco da análise das métricas não é esse o principal. O foco principal de análise de métricas é que você analise as suas métricas diariamente ou pelo menos semanalmente para você entender o que você está fazendo certo, onde você está acertando, onde você está errando, para que você possa multiplicar o que você está fazendo certo e abortar qualquer operação que não está te dando resultado. Uma coisa que eu vejo aqui no Instagram que é super comum são pessoas me mandarem mensagem dizendo assim: eu estou há 5 anos no Instagram e nunca fiz uma venda. Só que há 5 anos a pessoa está fazendo a mesma coisa. Como que você quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Quem quer resultado diferente precisa fazer diferente. E como que você vai fazer essa mudança? Analisando as suas métricas e entendendo o que está funcionando e o que não está funcionando, tá bom? Então eu separei alguns prints de onde ficam as métricas aqui do Instagram, as métricas mais importantes. Nós vamos falar sobre cada uma delas aqui na live. E vamos também, eu vou ensinar para você como que você encontra o seu post de ouro. O que é o post de ouro? É o seu post que te trouxe maior engajamento. A gente já sabe, né, quem tá me acompanhando aqui, quem tá acompanhando o perfil sabe que quanto maior o nosso engajamento, mais o Instagram entende que o nosso perfil é relevante para as pessoas e mais ele vai enviar os nossos posts para outras pessoas. Então a gente precisa de engajamento. Através dessa continha que eu vou ensinar para vocês, a gente vai descobrir os nossos posts que tiveram maior taxa de engajamento, maior taxa de envolvimento com o nosso seguidor. E a gente vai então fazer uma lista desses posts. Você vai anotar aí os posts que tiveram maior taxa de engajamento e vai entender qual que é o tipo de post que o seu seguidor mais gosta, mais interage, tá? Então vamos aqui para o primeiro print, para a gente falar da primeira métrica. Bom, pessoal, quando você entra no seu Instagram e você clica em configurações, você vai ter uma barrinha que é um desenho de umas barrinhas e escrito informação. Você clica em informação, você vai cair nessa parte, nessa etapa aqui do Instagram, que é dividida em conteúdo, atividade e público. Minha foto tá em cima de público, mas tem uma abinha ali de público. A aba de conteúdo, ela vai mostrar o número de visualizações que os seus posts tiveram. Ela é legal você acompanhar sim. Por que ela não tá aqui? Porque não tem muito mistério para entender essa aba conteúdo. Realmente tá lá a foto das suas publicações, a foto dos seus posts, a miniatura ali dos seus stories e quantas vezes eles foram visualizados. A partir dali, você consegue ver o que tá tendo maior visualização. O número de visualização, normalmente, ele vai estar compatível com a entrega. Então, quanto mais o Instagram entregar esse post, mostrar para mais gente, maior vai ser o número de visualizações dele. Então, vale a pena vocês analisarem essa parte de conteúdo, sim, para entender qual conteúdo você está produzindo que está te trazendo mais visualizações, seja no feed, seja nos stories. Quanto mais você for visto, maiores são as chances das pessoas gostarem de você, interagirem com o seu post, se tornarem seus seguidores, tá? Então, eu vou começar a fazer análise de métrica com vocês a partir da aba atividade, que é essa abinha aí do meio, pra gente entender de uma vez por todas o que significa cada um desses temas, né? Cada uma dessas medidas que a gente chama de métricas. A primeira medida que aparece aqui é a descoberta. Descoberta é a mesma coisa que o alcance. Vocês podem olhar aqui, ó,
Tipo, alcance, impressões estão dentro da aba descoberta, dentro da caixinha descoberta. E o que significa alcance? Alcance é o número de contas do Instagram que as suas publicações alcançaram nesse período de tempo. Então, de 21 de abril a 27 de abril, as minhas publicações, as publicações que eu fiz nesse período, alcançaram 28.891 contas diferentes, tá? Não são tipo pessoas diferentes que viram as minhas publicações. E aqui embaixo a gente tem impressões. O que é impressões? É o número de vezes que as suas publicações foram vistas, mesmo que pela mesma conta mais de uma vez. Então, no período de 21 de abril a 27 de abril, as minhas publicações foram vistas 64.710 vezes por 28.891 contas diferentes. Fez sentido, pessoal? Alcance é o número de contas diferentes que as suas publicações em determinado período de tempo alcançaram, e impressões é o número de vezes que as suas publicações foram vistas dentro de um período de tempo. Se a gente fizer uma continha aqui, dividindo um pelo outro, aproximadamente cada pessoa viu as minhas publicações de 2 a 3 vezes. A mesma pessoa viu essa publicação de 2 a 3 vezes. Vamos agora aqui para o próximo slide. Logo abaixo de alcance e impressões, ainda na aba de conteúdo, ainda aqui na aba de atividade, a gente tem as interações. E o que são interações? Interações são as visitas que as pessoas fizeram no seu perfil, os cliques no seu site, quantas vezes elas clicaram em e-mail e quantas vezes elas clicaram em como chegar. Tanto que se vocês olharem a soma de visitas no perfil, mais cliques no site, mais e-mail, mais como chegar, vai dar esse número de 1.955 interações. Então, dentro do período de 21 de abril a 27 de abril, 1.955 pessoas interagiram com o meu perfil, seja visitando, seja clicando no site, seja clicando em mandar e-mail ou clicando em como chegar, tá bom? Então, essas são as interações. Por que é importante a gente ficar de olho ali no visitas do perfil? Quanto mais pessoas visitarem o seu perfil, maiores as chances delas gostarem do que vocês estão publicando e passarem a te seguir. Então, quando você faz uma publicação e a pessoa vê, ela te achou pela hashtag, por exemplo. Ela pôs lá uma hashtag, apareceu o seu post, ela achou interessante, leu o post ou assistiu o vídeo que você postou, gostou, ela vai lá no seu perfil. Peraí, deixa eu ver quem que é essa pessoa. Deixa eu ver o que ela tá postando, se tem mais coisa interessante como esse post que eu acabei de ver. E aí ela visita o seu perfil. Esse é um excelente momento para ela decidir se tornar seu seguidor. Se o seu perfil for interessante, for atraente, for inspirador, ela vai decidir te seguir para que ela não perca mais nada que você poste. Tá? Então, todas as métricas, elas estão relacionadas elas não funcionam sozinhas, elas estão relacionadas com outros trabalhos que você tem que fazer no seu Instagram, né? Não adianta você ficar fazendo, por exemplo, anúncios que vão levar as pessoas para o seu perfil, o que é ótimo, o que eu faço sempre, eu mando pessoas através de anúncio para o meu perfil, mas se o meu perfil não for atraente, eu estou jogando dinheiro no ralo, porque essa pessoa vai chegar no meu perfil e não vai tomar a decisão de me seguir, não vai tomar a decisão de interagir com as minhas publicações. E aqui no Instagram, vocês já sabem que interação e engajamento conta muito. Então, fiquem de olho nessas métricas, tentem aumentar o número de visitas no perfil. Para quem não assistiu, eu falo muito dessa live, porque ela foi uma virada de chave para o meu negócio, um divisor de águas para o crescimento do meu Instagram. Foi quando eu fiz o teste
de fazer 10 posts no feed por semana e de 20 a 30 stories por dia. Só fazendo essas publicações com constância, em volume grande, né? Porque é um número grande de publicações, se você parar pra pensar. 30 stories e 10 posts ali no feed por semana é muita coisa, 30 stories por dia. Mas eles eram tão interessantes a ponto de que a pessoa visualizava e tinha interesse em visitar o meu perfil, tá? Então isso super funciona. Essa live tá lá no YouTube, chama Live 3010 e vai te ajudar, mesmo que você não consiga fazer essa quantidade, esse volume de publicações, vai te ajudar a entender um pouquinho essa nova tendência do Instagram, que é constância mais volume. Aqui nesse print, a gente vai ver a aba público. É a terceira aba que está dentro de informação. E logo de cara, ela vai te falar o número de seguidores que você tem. E aqui em crescimento, ela vai te mostrar o número de pessoas que deixaram de te seguir, o número de pessoas que começaram a te seguir e o balanço geral disso, um menos o outro. E vai te mostrar esse gráfico dentro de um determinado período de tempo. E o que é importante aqui? É só você ficar atento, porque assim, vocês já sabem meu posicionamento sobre número de seguidores. Eu acho que não paga conta, eu não acho que é isso que vai fazer diferença, eu não acho que é o número de seguidores que vai ser a virada de jogo para o seu negócio. Mas é bom ficar de olho aqui no crescimento, porque às vezes você posta uma coisa e um monte de gente deixa de te seguir no mesmo dia. É bom você ficar de olho para entender se foi um post que você fez que não agradou muito, o que aconteceu que um monte de gente deixou de seguir. Aqui no meu perfil, sempre que eu posto alguma coisa pessoal, eu vejo que eu perco muitos seguidores. Só que eu não tenho perfil pessoal. Isso aqui é o meu pessoal, meu comercial, porque como eu vendo o meu curso, como eu me vendo, eu achei importante usar o mesmo perfil. Então aqui vocês vão ver fotos dos meus filhos com moderação, mas vão ver o que está acontecendo na minha vida, além de muito conteúdo. Porém, eu já percebi, analisando essas métricas, que algumas vezes que eu posto foto da minha família, com meu marido, o número de seguidores dá uma caída. Porque tem um público aqui no meu Instagram que ele quer exclusivamente receber conteúdo. E aí, cabe a mim decidir. Vou parar de postar coisa pessoal, já que eu perco seguidor? Se pra você é importante, é um passo que você vai ter que dar. Pra mim não é importante, então eu continuo postando, eu continuo seguindo meu coração aqui, postando o que vai me deixar feliz, porque eu realmente desvinculei de número de seguidores há muito tempo. Quando eu bati 5.000 seguidores, quem me contou foi uma seguidora. Ela me mandou uma mensagem e falou assim: que beleza, você conseguiu 5.000 seguidores. Porque eu já não olhava muito pra isso. Eu tinha decidido que não ia ficar mais olhando para os seguidores. Eu até fiz um vídeo no dia, eu falei assim, gente, o Oliver tava na introdução alimentar. Tem uns 7 meses isso, mais ou menos. E eu tava cozinhando legume pra ele. Só que enquanto eu ficava olhando ali pra água, enquanto eu ficava olhando pra aquela cenoura, ela não cozinhava. Era impressionante. E aí eu linkei com a história de seguidores. Eu falei, gente, olha só. Quando eu parei de olhar pro meu número de seguidores, o negócio disparou, foi crescendo assim, muito mais rápido. Igual a cenoura, na hora que eu parei de olhar pra cenoura, ela cozinhou lá. Então, a lição que eu tirei foi que quando eu comecei a me preocupar muito mais em ser útil pra quem já me segue, o meu número de seguidores foi só aumentando, porque quem já me segue começou a falar de mim pra outras pessoas e a gente foi crescendo. E foi ótimo. Então eu tirei o foco no número de seguidores, mas eu sempre dou uma olhadinha aqui no crescimento para entender, para ver se tá indo tudo bem ou se aconteceu alguma queda brusca, para eu poder analisar, tá? Aqui embaixo, logo embaixo, a gente tem as localizações mais relevantes por cidades e países. O Instagram vai listar
onde você tem a maioria dos seus seguidores. Então, aqui no ranking eu tenho Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Só que isso muda muito, gente. Pelo menos pra mim. Então, no meio do ano passado pra frente, eu tava dando muitas entrevistas. Então, dependendo de onde eu dava entrevista, no dia que eu fui dar uma entrevista na CBN em Brasília, aumentou muito meu número de seguidores em Brasília. Então, fica oscilando. O que é importante para você quando você for analisar essas métricas? Se você vende um produto ou serviço localmente, ou você até pode vender para o Brasil todo, mas, por exemplo, você mora no sul do país e enviar para o norte e nordeste é algo que vai deixar seu frete muito caro. Quando você vai contratar uma influenciadora, você tem que pedir para ver essas métricas aqui. Você precisa entender onde estão os seguidores dela. Então, assim, a pessoa que escreveu lá pra mim, que mandou um monte de produto e que o frete ficou caríssimo. Será que ela analisou? Deixa eu ver aqui onde estão os seguidores dessa digital influencer que eu vou contratar. É muito importante vocês analisarem todos esses pontos, porque não adianta, se você quer atingir o sul do país, fazer uma parceria com uma pessoa que tá no norte e ela só tem a maioria dos seguidores ali naquela região, não vai valer a pena. Tá? Provavelmente você não vai ter retorno, tá? E é aí que eu falo que a culpa não é do digital influencer, a culpa é sua que não analisou onde que essa pessoa atingia, a culpa é sua que não analisou os possíveis resultados que ela ia te trazer. Só que é muito mais fácil, né, a gente jogar a culpa no outro. Ah, eu fiz minha parte, eu mandei R$2.000 de produto e não vendeu, então a culpa não é minha. Só que a empresa é sua. Quem toma as decisões pela sua empresa é você. Você que tem que resolver esse problema. Empurrar ele para um terceiro, fazer com que se isso vai te fazer se sentir melhor, colocar a culpa no outro para você conseguir dormir tranquila pelos mil e poucos reais que você mandou em produto, é hora de você rever seus conceitos, porque você é o único responsável pelo sucesso ou fracasso da sua empresa. Ou se você tiver sócio, você divide essa responsabilidade com alguém. Mas se você é uma eu presa aí, a culpa é só sua, nunca vai ser do digital influencer. Vamos lá para o próximo print. Aqui, logo abaixo de localizações mais relevantes, olha só para vocês verem. Aqui no final eu tenho Brasília e tenho Goiânia. No final do ano passado eu tinha muito no Nordeste, aparecia aqui Bahia. Mas por conta dessas coisas que eu tenho feito em Brasília, Brasília e Goiânia cresceu bastante o número de seguidores. Então essa região aparece aqui como mais relevante agora. Logo aqui embaixo, a gente tem a faixa etária. E isso é importante para você analisar no seu negócio. Olhem só, aqui o print está mostrando tudo, mas você pode clicar em homens e você pode clicar em mulheres para você entender a faixa etária desses dois sexos que te seguem. Aqui no meu, eu tô atingindo pessoas, na sua maioria, entre seus 25 e 44 anos. Esse é exatamente a idade do meu público-alvo. Então, o meu perfil, os meus seguidores estão bem alinhados com o meu cliente ideal, com a minha persona. O que você vai olhar aí no seu? Você criou o seu cliente ideal, você sabe quem você quer atrair de acordo com o que você vende, com o produto que você vende. Então, você vai vir aqui e vai ver se os seus seguidores estão dentro da faixa etária que você se propõe a vender, da faixa etária que você definiu como faixa etária do seu público-alvo. Se não tiver, é algo que você tem que refletir como que você vai mudar isso. Se é através de anúncios para atrair a persona certa. Algumas vezes, alunos chegam com perfis com 30 mil seguidores que vieram de forma através de automação, de robozinho, ou até de compra de seguidores mesmo, chuva de curtida, essas trocas de seguidores que acontecem, e aí vem com essa faixa etária toda bagunçada. Às vezes a pessoa vende um produto para mães de primeira viagem, que eu considero que vai estar ali entre 18 e 34, mas ela tem
por exemplo, como seguidores de 35 a 54, muito mais seguidores. Então, não está conversando. Os seguidores não estão conversando com o público-alvo que ela definiu. Então, façam essa análise, vejam se a faixa etária dos seus seguidores está dentro da sua persona, está dentro do público-alvo que você definiu para o seu negócio. Logo aqui embaixo, a gente vai ter a porcentagem de sexo, né, do gênero feminino e masculino. No meu caso, eu tenho mais mulheres me seguindo, mas isso também varia muito. A cada lançamento que eu faço, a tendência é igualar, porque eu acabo anunciando para homens e mulheres e o número de homens que me seguem está aumentando. Antes era menor, antes era quase 100% mulheres. Olha só, eu tenho 80% de mulheres e 20% de homens. E ali embaixo, em seguidores, é uma coisa que eu acho bem importante analisar. Ele vai me mostrar o horário em que os meus seguidores estão online em determinado dia da semana. Então aqui no print está mostrando a segunda-feira, que às 9 da manhã eu tenho 3.000 seguidores online e depois de meio-dia até 9 da noite eu tenho de 3.6 mil a 3.9 mil. No meu caso, o número de seguidores online entre meio-dia e 9 horas sofre uma variação muito pequena. Então, eu não me atento muito a postar no horário onde eu tenho pico de seguidores online. Por exemplo, seria 9 horas. Porque nos outros horários, eu também tenho picos de seguidores muito bons. Então, você vai analisar aí no seu Instagram quais os horários, em determinados dias da semana, você tem mais seguidores online. Postar no horário que você tem mais seguidores online vai ser melhor para a visualização do seu post, tá? Então, vamos supor, se eu tenho 3.600 pessoas online meio-dia e 400 pessoas online às 3 da manhã, pode ser que um post que eu faça ao meio-dia encontre mais pessoas online e mais pessoas vão interagir com ele. Então, analisa essa parte aqui dos horários e faça testes. Por que faça testes? Porque eu já fiz o post das 3 da manhã, onde eu só tinha 400 pessoas online, porém eu estava competindo com menos gente fazendo posts. Quase ninguém faz post às 3 horas da manhã, então eu acabei tendo uma visualização boa também. Então o conselho é testar diversos horários e ver qual está te dando maior taxa de engajamento, maior taxa de envolvimento. Nina, dito isso tudo sobre métricas, como então eu vou calcular essa taxa de envolvimento? Vamos lá. Taxa de envolvimento, gente, ela é uma continha que você vai fazer, que é a soma das curtidas, dos comentários, do compartilhamento, esse aviãozinho, e do salvamento, dividido pelo alcance da sua publicação. Você vai pegar os seus últimos posts e vai criar uma planilha, você vai escrever num caderninho e vai fazer essas contas. Então, 241 mais 28 mais 1 mais 6, dividido por 3.225, que é o alcance. Então, você vai somar todas as interações da publicação. Você soma todas elas, divide pelo alcance da sua publicação, quantas pessoas receberam essa publicação, em quantas pessoas essa publicação chegou, como eu expliquei para vocês, isso é o alcance, e multiplica o resultado por 100. Quando eu faço essa continha aqui, nesse post, eu tenho uma taxa de engajamento de 8%. É uma taxa muito boa de engajamento. Mas, como que você vai saber se é uma taxa boa ou se não é? Você vai fazer de vários posts e vai ver quais têm as maiores taxas de envolvimento, maior taxa de engajamento. E você vai começar a entender o que você tem postado que tem causado mais movimentação no seu Instagram. Que tipo de post que você faz que deixa as pessoas mais envolvidas? Esse é um post que eu descobri que deixa as pessoas envolvidas. É um post de um meme
Então eu vou e escrevo aqui na minha agendinha que postar memes de vez em quando traz alto engajamento para o meu perfil. E aí eu vou abrir um outro post depois e vou ver de repente que não tem uma taxa de engajamento muito boa, deu 2%. Ah, o que que é? Sei lá, vou chutar aqui. Ah, é uma frase motivacional. Então, descobri que o meu público não é muito fã de frases motivacionais. E aí eu tiro da minha linha editorial. E assim eu vou fazendo com os posts do mês e sempre vou atualizando essa minha planilha com novos posts e encontro o que eu chamo de posts de ouro. O que são os posts de ouro? São esses posts com alto poder de engajamento. São posts que eu sei que se eu patrocinar, se eu fizer um anúncio com eles, vai dar um retorno bom, porque se no orgânico ele já dá bom, imagina quando eu colocar um pouco de dinheiro. E assim eu vou separando, faço uma lista dos meus posts de ouro, que são os posts que eu vou replicar ou fazer alguma coisa muito parecida no futuro para ter os mesmos resultados. Às vezes tem 20 comentários, mas 19 são respostas minhas. Eu somo também? Soma tudo porque... Mas, tipo, não é 19, né? 10. Ah, tá. 19 não, 10. Isso. Soma tudo porque tá contando pro engajamento. Por isso que é importante a gente responder todos os comentários que alguém deixa, porque isso vai alimentando o algoritmo do Instagram. E sempre eu dou uma dica, às vezes, de vocês responderem os comentários com uma pergunta para forçar que a pessoa volte e te responda de novo. Isso vai favorecendo a taxa de engajamento da sua publicação e fazendo com que aquele post atinja muito mais gente. Quem pegou essa aula aqui aprendeu o que significa cada métrica e agora sabe analisar cada métrica. Você vai usar isso para analisar o seu próprio perfil e vai usar isso para analisar o perfil de uma influenciadora que você queira contratar para apresentar o seu produto. E aí você vai analisar essas métricas são interessantes, a métrica dela é interessante para o meu negócio, não é? E então você faz uma parceria. E a melhor forma, né, de acelerar o processo de colher frutos aqui no Instagram é entender exatamente onde você está acertando, onde você está errando e fazer as mudanças necessárias. Gente, então eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês que acompanharam essa live comigo hoje. Amanhã tem mais, se Deus quiser. Um super beijo. Fiquem com Deus.